Carol, aí... quais são os principais... que você falou de hipertrofia, né? Principais alimentos que não pode faltar numa dieta. O Thiago aqui vai ser estudo de caso, tá? Vou começar a malhar segunda-feira. Cara, eu vou batendo sua porta segunda-feira. Segunda-feira, né? Já tem um ano. Já faz um ano já. Depois também. Não, mas ó, segunda-feira, sei lá, vou começar um treino com Andrezão de hipertrofia, por exemplo. Alimentos que não podem faltar de jeito nenhum. Cita uns 5, só pro pessoal, tipo, ter uma ideia. Aí você me complica, né? Quer citar mais? Pode citar mais, ou menos, Tá, não sei. vamos entender o contexto, né? Você já treinou? Já. Já... Sempre treinei, mas sempre parei. Treinava e parava, treinava e parava. Sou um vagabundo, Guira. Tá. Primeiro ponto, você já tem uma memória muscular e outra tua testa alta. Então, Sim. já tem um ponto a mais que pessoas sedentárias ou que estão em quadro de obesidade, né, não tem. Então, para você, talvez o processo, se você for disciplinado, o processo seja um pouquinho mais rápido. O que você precisa? Primeiro do estímulo de treino, né? Um treinamento de força, porque senão você não microlesiona o músculo e aí a gente depende dessa microlesão no músculo para você conseguir hipertrofiar de fato. Tá. O que é a hipertrofia, né? O crescimento dessas células musculares e o crescimento do número de células. Então, se você consegue treinar, até o estímulo de hipertrofia ali, pelo treino, você precisa de suporte. Como que vem esse suporte, né? A partir da alimentação. Primeiro, você precisa de hidratação, né? Sem hidratação, a gente não consegue fazer nada, né? Todas as reações bioquímicas ou ocorrem em meio aquoso ou libera água, então tudo é água. Perfeito. A solução de praticamente tudo é água. Você precisa de água. Você precisa de um aporte adequado, não digo assim, eu vou entupir de comer proteína agora. Você precisa de um aporte adequado, porque a gente tem um limiar. Não digo um limiar de absorção, porque tudo que a gente consome, a gente vai absorver, né? Se não tiver nenhuma irregularidade. Mas você consegue absorver toda a proteína, só você não consegue aproveitar para hipertrofia, né? Para esse processo de regeneração do músculo. Então, proteína seria o primeiro ponto, né? Outro ponto que vem antes da proteína, que a gente precisa avaliar, é a densidade calórica dessa tua dieta. Digamos, eu tô com percentual de gordura alto. Primeiro, você precisa baixar esse percentual de gordura. Então, você precisa colocar uma quantidade de calorias que você chegue no teu objetivo. Pode ser déficit, pode ser superávit, tá? Mas é importante dizer que tem muita gente que tem medo de comer, né? Falar, eu quero ganhar músculo, mas eu quero me manter magra. Desprende um pouco desse medo, porque você precisa comer, né? Senão não tem suporte, você não consegue hipertrofiar. Claro que o processo ali, ele ocorre mesmo em déficit calórico, mas não é tão bom quanto se você focasse simplesmente só nele. Primeiro você pensa em calorias, depois proteína. Perfeito. Você não pode cortar carboidratos, porque é o erro da maioria das pessoas. Por quê? Carboidratos é poupador de proteína. O que isso significa? Porque ele é a nossa primeira fonte de energia, né? Então, se você tem lá glicose disponível, a primeira que a gente vai queimar vai ser o carboidrato. Então, a tendência, né, do corpo escolher essa primeiro. Esse negócio do povo, vou malhar em jejum porque eu vou usar gordura pra poder queimar. Não existe isso. Ou existe? Não faz diferença. Digamos, a maioria das pessoas fazem isso pra emagrecer, né? Com o intuito de emagrecimento. Mas não faz diferença. O que vai me emagrecer ou não é todo o contexto. Em você ter um treinamento de força, um cardio para aumentar a sua eficiência metabólica. O que é essa eficiência metabólica? Você consegue queimar mais gordura parado. É a mesma coisa você mudar o motor de um carro. Praticamente a mesma coisa, assim, sabe? Então você consegue aproveitar um pouquinho. Eu não entendo de carros, então eu não vou comparar. Eu entendo de Fusca aí, né? então. Uma Ferrari. Aí você consegue aproveitar um pouquinho mais esses nutrientes disponíveis. Você precisa também do carboidrato, não só por ele ser poupador de proteína, mas é porque ele vai dispor de energia, você consegue treinar mais. Se você não treinar bem, se você tá ali sem carbo, você vai começar a se sentir mais fraco, né? O corpo começa a entrar em cetose, tem muita gente que faz esse tipo de dieta meio louca, né? Zera carbo. O corpo começa a entrar em cetose e assim, a fonte de energia é diferente. Você não vai render igual você renderia com carboidrato ajustado, entende? Entendi. Ele vai usar, mas não vai estar longe de ser... Isso. Tipo assim, você vai ficar mais cansadão no treino. Exato. E aí você já erra no primeiro ponto que eu te falei, que é o estímulo de treino. Entendi. Que é o treinamento de força. Então você precisa pensar em todo o contexto, em como que isso está ajustado, sabe? E aí também tem muita gente que zera a gordura. Também não é uma estratégia muito inteligente. Você tem uma porcentagem ali para você ajustar dentro da tua alimentação, porque a produção de hormônios está relacionada com a quantidade de gordura da dieta. Inúmeros O pessoal outros acho que também fatores. atrelou muito, né, Carol? Tipo, o pessoal pensa em gordura como sendo ruim, na verdade, né? Não, a gordura ruim Você tem uma gordura boa que você pode usar na tua gordura alimentação, saturada, gordura de alimentos de fast food, fritura, essas coisas. Então, não é a gordura
que a gente imagina, é que a gente vê gordura como fritura, alimento, coisa ruim, né? Bacon, essas coisas. Isso, exato. Não, mas tem abacate, tem castanhas, tem azeites de oliva, tem inúmeras gorduras que a gente pode citar aí que você pode inserir na tua alimentação. Claro que dependendo da estratégia, tem períodos que você deixa um a menos, outro a mais, né? Tá. Porque depende da estratégia que você escolhe. Mas os 3 macronutrientes são extremamente importantes para alimentação. Nenhum dá para você zerar, assim. Perfeito, massa.